Então, boa noite. Sejam muito bem-vindas vocês que estão aqui comigo. A gente está começando mais um encontro do meu clube, do nosso clube. E hoje a gente vai falar sobre Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. A especialista, que é a nossa convidada, é a Gisele Eberspecher. Ó, pode falar do jeito que quiser, mas, né, às vezes a gente pode dar uma tentadinha. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica? Eu vou fazer a apresentação breve, que é a apresentação que eu sempre faço, e depois eu começo a conversa com a Gi, e a gente vai avançando na nossa noite para falar sobre essa nossa misteriosa escritora italiana, tá? Então, esse é o nosso 8º encontro de 2024. Ele quase aconteceu em todos os meses, exceto em maio, que a gente cancelou por conta das enchentes em Porto Alegre. Então, o nosso livro de hoje é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, a nossa autora, tá? Helena Ferrante é o pseudônimo, então, essa é uma história que, né, ela é bem amplamente divulgada, de uma romancista italiana, que ninguém sabe de verdade quem ela é, pelo menos não o público, né, oficialmente. Ela é autora de A Filha Perdida, A Vida Mentirosa dos Adultos e da Tetralogia Napolitana, que consagrou ela como uma das mais importantes escritoras da atualidade. Essa foto que eu coloquei aqui, como obviamente não tem como colocar a foto da autora, no convite, no card que eu fiz para a divulgação do livro, a Gi deu a ideia da gente colocar a capa original do Um Amor Incômodo, e aqui eu coloquei um frame que é do filme que fizeram sobre esse mesmo livro. Então aqui está a personagem no momento em que ela está andando no trem, com o vestido que ela veste, né, depois de toda aquela cena da chuva, mas enfim, a gente vai vencendo esses temas aqui. Então, a Gisele, nossa querida, é doutoranda e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. Como parte do doutorado, ela fez um estágio de pesquisa em Viena, em instituições locais e cenários impossíveis de serem pronunciados, então eu cortei dessa biografia. Possui graduação em comunicação social e jornalismo pela Católica do Paraná, e é bacharel em letras português e alemão, claro, né, naturalmente. Com ele fazia em tradução também pela Universidade Federal do Paraná. O nosso livro, então, de hoje, a sinopse básica dele, tá? Aos 45 anos, então, a personagem principal, que é a Délia, ela retorna para Nápoles, que é a cidade natal dela na Itália, para enterrar a mãe, que é a Amália. Então, toda essa trama começa com essa morte, né, em circunstâncias suspeitas. Ela, que era uma pessoa de origem humilde, né, que tinha sempre aquela mesma roupa quase simbólica, assim, que ela transformava e retransformava, foi encontrada, então, afogada, e usava nada além de um sutiã super caro no momento que ela foi, né, que ela mergulhou no mar, que foi encontrada. Então, é na mistura desorientadora de fantasia e realidade, suscitada pelas emoções que vêm à tona dessa investigação, que a Délia se vê obrigada a reviver o passado, tá? Então, o Amor Incômodo, nosso cenário, ele é Nápoles, na Itália. Os personagens são a Délia, que é a personagem principal, a Amália, que é a mãe dela, o pai de Délia, que depois, quando eu fui fazer essa apresentação, eu me dei conta que ele não tinha o nome, ou fui eu que viajei, e ele tem um nome e eu me esqueci. O tio Filippo, que é irmão da Amália, o Nicola Polendro, que é o Caserta, né, um dos grandes, se não o antagônico dela, o Antônio Polendro, que é o filho do Nicola, e a Viúva de Riso, que é a vizinha. A narração é em primeira pessoa, a Délia é a principal narradora, e dos pontos principais, tá? A personagem, então, percorre essas ruas da sua infância e, basicamente, ela entra num confronto direto com os 3 homens do passado da mãe, que são o ex-marido, o tio e o possível amante ou não. Dos aspectos principais, esse livro foi publicado em 1992, é o primeiro livro da Helena Ferrante. Ele foi adaptado para o cinema ainda na década de 1990,
E conta essa história, como eu já falei antes, né? Que ao mesmo tempo que ela reflete sobre as circunstâncias da morte da mãe, ela também faz esse reencontro com o passado para manifestar ou relembrar, né? Ou reviver as próprias obsessões e os seus traumas, obsessões em relação à mãe e os seus traumas. Como temas, ele aborda muitas coisas: maternidade, suicídio, luto, assédio, trauma, vivências passadas, violência doméstica e ciúme, tá? Então, é mais ou menos isso. Vou parar de apresentar aqui e vou abrir minhas perguntinhas, que eu já estou aqui. Então, vamos lá. Eu fiz o básico de sempre, tá? Eu fiz 9 perguntas, e eu também faço interações nesse meio, assim, conforme a gente vai navegando, para depois ver se a gente consegue um tempinho para fazer uma interação de vocês com a Gi, e a gente vai vendo como que funciona. Então, na minha percepção, tá, eu acho que é inevitável, quando a gente fala de Helena Ferrante, começar a falar sobre essa figura, tá, que tanto pode ser um tanto de marketing, um tanto de mistério, ou então uma necessidade de privacidade extrema, assim. Mas essa identidade secreta da autora sempre suscitou muita curiosidade e muita especulação. Mais curiosidade dos leitores, muita especulação do lado da imprensa. Então, eu queria, Gi, que tu começasse a dizer assim, o que isso diz sobre a autora e o que tu acha que isso reflete na obra dela de forma geral? É uma pergunta que margeia muito, né, a nossa leitura da Helena Ferrante, esse tema, né? Eu meio que gosto da questão do anonimato dela. Para mim, é uma forma que ela encontrou de sair como figura pública, né? De dizer, o autor está morto, não venham perguntar para mim, tá aí minha obra, lidem com isso, eu não tenho mais nada a ver, a obra foi, eu não estou mais aqui, né? Assim, ela até responde entrevistas via e-mail, né? Ela não é assim ultramente reclusa, mas é uma saída, né? Porque senão a gente pensa, ela estaria na Flip, ela estaria nos eventos literários por aí, e acaba sendo legal para a gente enquanto leitor, óbvio, mas acaba trazendo um peso diferente, né? E a tentativa dela de sair disso, eu não vejo isso como ruim, porque é aquilo de explique as obras, e isso não existe no caso dela, né? Outra coisa que eu acho muito, muito legal, na realidade, é que teve um jornalista italiano que tentou descobrir quem que era a Helena Ferrante. Ele foi atrás principalmente de rastros financeiros, né, questão de impostos, quem que ficou rico mais ou menos no período que a autora teria ganho muito dinheiro com as vendas dos direitos autorais dos livros, por aí vai. E ele chegou nessa mulher que se chama Anita Raja, ou Raya, não sei muito bem, que supostamente é uma acadêmica, é tradutora do alemão para o italiano, e que tem ali um rastro que poderia ser Helena Ferrante. E eles publicaram essa notícia como se fosse muito bombástica. E o público meio que não deu tanta bola, assim, rodou, leu, comentou, mas ninguém se incomodou mais, ninguém falou mais nada sobre isso depois. O que eu acho um pacto bonito de público e autora. Eu digo, não, mas gente, galera, ela não tá afim, deixa ela, se for legal, mas se não, deixa ela lá, assim, tudo bem também ela não querer, enfim. Por outro lado, é interessante porque muita da obra dela é escrita em primeira pessoa, e a gente vê esses pontos comuns, tipo Nápoles aparece quase sempre, essas infâncias pobres, essas relações. Então tem aí um tema comum. E seria muito provável que as pessoas tentassem fazer uma leitura muito autobiográfica de tudo isso o tempo todo. E a gente não sabendo quem ela é, a gente também não pode perguntar, né? Assim, e aí, é autobiográfico isso? Ah, ela nasceu em Nápoles, então é autobiográfico. Ou, ela também teve uma infância pobre, então é autobiográfico. A gente, no fundo, não sabe tanto assim, né? Então, acaba deixando essa leitura de lado. Então, ao mesmo tempo que ela sair parece que deixa a gente mais livre para ler, ela também está meio que tentando apagar esse um caminho da leitura, né? Ela está tentando... Não, assim, a gente que não, apagar não apaga, né? Mas ela está tentando
fazer com que ele seja menor, assim, não dar bola para esse caminho. Ela vai suavizando os rastros, né? Para que se alguém tentar dar uma de Sherlock Holmes, porque daqui a pouco realmente é isso que tu falou, as pessoas vão procurar, quem é que é amiga da personagem? Ela é amiga da fulana, será que é fulana tal personagem? Sabe que esse ano eu estudei muito estética da recepção. E uma das críticas, né, a essa teoria é que justamente se apaga um tanto, não da figura do escritor em termos de contexto social, né, o cenário onde ele está vivendo, como é que era o mundo na época em que ele escreveu X ou Y livro, mas que a biografia do escritor não interessa muito. E ela vai justamente na contramão, porque hoje em dia, se tu vai olhar, claro, eventos maiores, acho que se discute mais em termos de crítica, a Flip, um outro evento maior, tu acaba trazendo reflexões mais complexas, mais apresentadas, mas em eventos menores, tu basicamente fica falando da biografia do autor, como que tu escreveu, o que tu pensou, qual é teu próximo livro. Então, eu gosto do fato dela estar indo nessa contramão, justamente assim, o meu livro fala por mim, né? Uhum. E não interessa o restante, e é os meus romances que têm que se bastar, e ela também não se contamina com isso, né, Gi, olhando no outro reflexo, assim, de muita exploração em relação à vida íntima, eu gosto. Então, assim, emendando a nossa segunda pergunta, tá, eu tenho uma recordação bem vívida, assim, de quando estourou Helena Ferrante. Eu me lembro que do meu círculo, assim, não foi tão em 2011, quando deu o boom da Amiga Genial, mas foi um pouquinho depois, ali 2013, 2014. Eu me lembro das pessoas falando que era impossível largar o livro e meio que evangelizando né, as amigas para que lessem também. E me falaram que tu é uma Ferrante lover, assim, quando eu fui atrás de algumas pessoas, né, para chamar que eu queria fazer de Helena Ferrante no final do ano, me disseram que tu, né, é a pessoa para falar de Helena Ferrante no Brasil. E eu queria saber, assim, como é que é para ti, né, essa paixão, se isso também aconteceu contigo quando tu leste a autora, e qual é teu livro preferido de Helena Ferrante? Eu acho que não é à toa, né, que existe Ferrante Fever. Primeiro eu queria dizer, falando um pouquinho de recepção, né, eu sou a pessoa para falar, talvez, eu sou entusiasta, fã, leitora, informal. Eu nunca pesquisei Helena Ferrante, né, nunca fui para esse caminho acadêmico da Helena Ferrante, assim. Inclusive, se alguém tiver interesse, eu recomendo muito dar uma olhada no trabalho da Tatiane Dantas, o Tatiane com 2 N, Santos Dantas. Ela pesquisou no mestrado e no doutorado, faz um trabalho muito interessante, pensando na desmarginação enfim, da Helena Ferrante, escreve maravilhosamente bem, então eu recomendaria dar uma olhada nela nas redes, nos trabalhos acadêmicos, enfim. Acho que esse seria o caminho. Mas como leitora, sim, como leitora informal, me assumo como Ferrante Fever, e eu acho que essa é uma das graças da Ferrante, assim, né? Ela levou a crítica a ficar abarrotada, assim, foi aquele arrebatamento pela obra dela, e níveis de venda, eu tenho uma pergunta tua, né, que menciona isso, mas, assim, tanto de gosto crítico quanto de venda, ela dá certo, assim. Isso é uma coisa muito legal da Helena Ferrante, né? Eu não respondi tua pergunta ainda, né? Deixa eu só pegar aqui minhas colinhas. Sim, eu indico a Helena Ferrante para todo mundo. Eu dei muitos livros da Helena Ferrante já por aí. Eu sou dessa pessoa. Meus livros favoritos, eu começo. Tem 2 que eu não gosto tanto, na realidade. O que eu gosto menos, eu diria. Que é O Dia de Abandono e A Vida Mentirosa dos Adultos. São os que eu acho que não se desenvolvem tanto, assim. Mas eu gosto muito da tetralogia e eu gosto muito também do Franco Malha. Eu tenho ele aqui em inglês, mas ele tem uma tradução para o português, que é um livro de cartas, de e-mails que ela escreveu para os editores e às vezes algumas entrevistas que ela deu. Então é um compilado de escritos que ela vai falar muito profundamente sobre escrita. Eu acho um livro muito revelador de certos aspectos dela.
Tem 2 livros mais biográficos dela. O Franto Malha, nesse aspecto mais da obra, e um que não foi publicado em português, se chama Incidental Inventions, essa é a capinha. Ele é um livro que junta os textos que ela escreveu, as colunas que ela escreveu para o The Guardian durante um ano. E esses são mais reveladores em termos biográficos de coisas menores, de coisas do dia a dia. Minha filha me falou não sei o quê, tá, ela tem uma filha. Sabe, assim, essas coisas pequenas do dia a dia. O Frank Tumalha, ele é mais revelador, esse aspecto mais dela, de escrita, né, mais intelectual, né. E é um livro que eu gosto muito do pensamento que ela traz aqui. O Frank Tumalha é uma palavra que ela diz aqui que a mãe dela costumava falar bastante, que tem a ver com essa sensação de você estar dividida, de estar... E ela vai discutir muito isso em relação à obra, né, dela. Então, ele é um livro muito bonito. Também, para quem gosta de ler sobre escrita, eu recomendo. Mas agora eu fiquei Você achou ele ali em português. Denise, se puder eu adoro essas pessoas que vão catar os livros ali para já mostrar. Mas, Gi, eu fiquei com uma curiosidade agora, né? Pegando um gancho da tua fala, assim. Como é que é ler a Helena Ferrante em inglês? É estranho. A tradutora dela é a Anne Goldstein, que é uma tradutora muito boa. Olha, a Denise tem muitos. A Invenção Ocasional saiu em português. É português de Portugal, Denise? Português de Portugal. Mas é gostoso também. Assim, é uma experiência legal. Eu acho que, talvez, eu não sei se é a mesma... Eu evito, sabe? A não ser que seja... Não, eu não leio nada em outro idioma, porque eu gosto de mergulhar no português mesmo. Mas talvez eu acho que do italiano para o inglês, talvez tenha alguma... Porque o inglês, ele é um idioma muito enxuto, né? Então, vamos lá, a nossa terceira, então. Falando específico da tetralogia, tá? Eu achei aqui nas minhas pesquisas que o Amiga Genial foi eleito um dos livros do século, numa listagem que o New York Times fez, e a Helena Ferrante, né, sem ser esse em todos os seus, já vendeu 16 milhões de exemplares. O que eu queria que tu falasse, entrasse mais um pouco nesse foco dela ser considerada alta literatura popular. Eu não gosto muito do termo, mas eu acho que ele nos serve para especificar esse tipo de livro, que não é exatamente no perfil do texto de best-seller, mas ele tem qualidade, ele tem muitos méritos, eu acho também. Mas, ao mesmo tempo, ela vendeu muito, assim. O que tu atribui essa grande aceitação do público, essa grande aceitação da crítica? Como é que se faz uma fórmula de Helena Ferrante que junte essas duas coisas? É difícil a pergunta, mas me parece que ela consegue dar voz a toda uma geração, um perfil de mulher, assim, mesmo que não seja nesse contexto de Nápoles, mas eu vejo que ressoa com muitas experiências. E com todo mundo que eu conversei que também leu, você se vê em algum momento com alguma personagem. Aconteceu comigo também, ou aconteceu parecido comigo também. Tem alguma coisa ali que ela consegue pôr essas vozes de mulheres, principalmente, que ressoa. E não é, o público leitor é majoritariamente feminino, então, quando isso, né, você encontra essa autora que ressoa tantas experiências, e o público é majoritariamente feminino, eu acho que dá o encontro de vender muito, né? Claro que não são só mulheres que leem Helena Ferrante, ainda bem, porque não é esse o ponto, né? Mas me parece que vai um pouco por esse caminho, de ter conseguido dar voz a coisas, né? De fazer isso ressoar num nível pessoal. E daí tem esse boca a boca da amiga, falar para amiga ler, comprar para amiga ler, comprar para não sei quem, comprar para tia, comprar para avó, comprar para, né? Então, Tá, e vamos lá, assim. Então, além dela ter leitoras mulheres,
e ela ser uma autora mulher, ela coloca muito mulheres no foco, tá? Mas diferente de outras autoras, ela coloca, assim, mulheres que parecem muito reais e, ao mesmo tempo, muito complexas, e, com questões existenciais muito acentuadas, tá? E que tem, claro, são contraditórias, têm defeitos, têm qualidades, e não são exatamente sempre boazinhas, também não são exatamente sempre más. Então, eu queria que tu falasse primeiro para mim. Tem uma frase dela que eu quero ler antes, que eu encontrei aqui, que é assim, ó. O feminismo me ajudou a crescer, embora hoje veja que as novas gerações zombam dele. Não sabem que por muito pouco se pode retroceder. Nossas conquistas são muito recentes e, portanto, frágeis. Todas as mulheres de meus livros sabem muito bem disso. Como é que tu enxerga essa relação dos livros da Ferrante com o feminismo? O feminismo, do jeito que eu entendo, é o momento de trazer liberdade para a gente ser tudo que puder, quiser, der para dar, der para ser, né? E isso envolve não idealizar as mulheres, mas entender as mulheres como seres tão complexos quanto qualquer outro, né? E bons e maus, e confusos, e perdidos, e bons, e tudo isso, né? E as personagens são complexas, né? A própria Adélia do livro de hoje é extremamente complexa, né? E talvez seja essa uma das questões que eu falo que ressoam tanto, porque realmente parecem pessoas, né? Quando a gente, às vezes, vê, tem tanta mulher idealizada na literatura, tanto escrita por homens, escrita por mulheres, mas tem tanta mulher idealizada que você não se sente uma pessoa naquilo, você não se sente aquela heroína naquilo. E as mulheres da Ferrante são mulheres com todas as suas contradições. E eu acho que esse é o avanço do feminismo, né? Poder dizer essa mulher é uma pessoa com todas as habilidades, os defeitos, as qualidades e trazer isso para a página. Eu acho que vai nesse caminho de não tentar engrandecer as mulheres, dizer elas são sensacionais, mas elas dizer elas são tão boas e tão ruins quanto qualquer outra pessoa. Né? Eu fiquei com a impressão, assim, lendo agora, vendo essa personagem do Amor Incômodo, que ela não tenta ressaltar nenhuma característica física ou nem tanto assim características psicológicas marcantes. E daí tem muitas pessoas que falam que de uma certa forma todas as personagens dela acabam se fundindo, assim, como se elas fossem, né, uma mesma ou uma continuidade, ou a própria Helena Ferrante. O que as personagens dela te passam, assim? Tem uma que fala mais contigo, tem uma que te marcou mais, ou tu acha que todas elas meio que, né, são a mesma em transformação? Qual é o teu sentimento sobre isso? Eu acho que tem traços parecidos, por exemplo, a gente pensar que a Adélia, né, de hoje, ela é uma quadrinista, né, ela é autora de histórias em quadrinhos. A Lenô também vai ser autora, por exemplo, né, a gente tem às vezes, algumas trajetórias entre essas personagens que coincidem, né, ou as mulheres que casam e se decepcionam, que têm maridos violentos, aparecem várias das histórias dela, traição, aparecem várias das histórias dela. Então, a gente tem muito sistemas comuns que podem fazer a gente ter essa sensação que muitas vezes são as mesmas mulheres, né? Ela fala uma coisa numa entrevista, eu separei esse trechinho por causa da tua pergunta da leitura biográfica, na realidade, mas que eu acho que cabe bem aqui. É uma entrevista que ela deu em 2015 para The Paris Review. A pergunta anterior é sobre fragmentos de memória, a Ferrante fala um pouco sobre isso dos fragmentos de memória, e daí o entrevistador pergunta se algum desses fragmentos poderia ser a origem de uma história dela, né? E ela fala que sim ou não, que muitas coisas que ela usa são esses fragmentos, né? Que ela pega essas sensações, essas imagens que às vezes aconteceram com ela, o que ela presenciou, o que ela ficou sabendo,
para criar uma história, mas que esses fragmentos não se unem na vida dela, numa cronologia que aconteceu com uma pessoa só, mas sim que a narrativa dela entra justamente para conectar esses pontinhos que ela de fato presenciou, experimentou, enfim. E no fundo me parece que os pontinhos que ela tem às vezes são comuns, né? Ela tem esses pontos, a traição da mulher que fica escandalizada, que joga todas as roupas do marido para fora da janela e não sei o que, e isso aparece em várias obras, mas sempre conectado de uma maneira diferente, né? Esse recheio da narrativa dela é diferente, apesar de às vezes esses pontinhos coincidirem. Eu não sei se eu tenho uma personagem específica com quem eu me identifico. Eu acho que eu me identifico com momentos diferentes de mulheres diferentes, mas eu fiquei curiosa agora para saber se as pessoas têm alguma personagem com os quais elas se identificam, porque é uma pergunta boa. É pergunta para levar para terapia, né? Não, total. São livros para levar para terapia, quase tudo, assim. Você não consegue ler sem ter um ou outro momento, eu não diria catártico, assim, porque... Vamos começar a falar sobre o amor incômodo, tá? Eu quero falar muitas coisas contigo sobre isso, de leitora para leitora. Relaxa, que eu também não sou nenhuma acadêmica, nem nada. A primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, ó. O cenário já fica característico de muitos outros livros, tá? Me parece que ela está sempre circulando ali pela mesma região, pela mesma cidade, que também é o cenário das memórias dela e as memórias que ela traz para as personagens. Mas tem uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse livro, e eu queria saber se isso está presente em outros livros, porque eu também não li a obra completa da Ferrante, que é a questão do dialeto, tá? Para a gente começar falando de linguagem, falando do jeito que ela construiu a narrativa, e justamente essa coisa, assim, do dialeto para a personagem estar relacionado às coisas mais grosseiras, ou as ofensas, ou até o impulso que vem desses personagens, eles fazem isso naturalmente no dialeto, e nessas primeiras interações que a personagem vê, ela até interpreta isso como uma violência, tá? Tem alguns críticos que falam que essas referências ao dialeto são um tipo de resistência, de manter, de repente, um aspecto tradicional na obra. Eu queria que a primeira coisa que tu me falasse é disso. Como é que isso está presente em outros livros? Como é que tu interpreta ou tu sente isso em relação a essa obra específica? É uma questão que muda muito, eu acho, para a gente que está lendo esses livros em tradução e para quem está lendo eles em italiano, né? Mas é um ponto muito importante na série inteira da Amiga Genial, a questão do dialeto, porque a gente tem todo um núcleo que parte de um bairro afastado de Nápoles, que fala predominantemente o dialeto, e uma das meninas, a Lenu, que vai conseguir estudar bastante, e vai morar fora, e vai falar o italiano, né? Então a gente sempre tem esse conflito que vai acontecer em níveis individuais, em níveis coletivos, entre o dialeto e o italiano. E quem já assistiu a série, eu acho que para a gente é o que a gente consegue chegar mais perto de perceber isso, porque dá para ouvir as personagens falando. Assim, mesmo não falando italiano, dá para ver como quando ela fala italiano, a narradora é toda mais suavezinha, e de repente vem um dialeto pá, 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 todo marcado, tem uns sons diferentes, tem umas coisas mais brutais, assim. Então, é audivelmente perceptível, mesmo para quem não fala italiano. Então, assim, a experiência é uma experiência sensorial mesmo, de perceber essa diferença da língua. E ela vai ter uma questão de mostrar violência, porque é no dialeto que tem os palavrões, as ordens, nessa linguagem mais chula aparece em dialeto, mas tem ali violências, eu acho, de vários níveis. Eu entendo o argumento da resistência, e eu acho que não deixa de ser uma resistência registrar isso em livro, né, e ter uma forma escrita dessas coisas também. Mas, por outro lado, a Helena Ferrante usa muito, e critica também, problematiza isso, mas ela usa muito como distinção de nível de educação, distinção de classe. Quando ela
a Lenu, na Amiga Genial, por exemplo, começa a namorar um menino de uma família de acadêmicos, ela nota que ninguém fala dialeto na casa dele. Uma questão de distinção de classe aí, né? E mostrar essa violência na língua de 2 pontos, né? A violência que existe dentro do dialeto, mas a violência que existe ao dividir a população entre quem fala dialeto e quem não fala. Então Então, assim, ao mesmo tempo que é um ato de resistência registrar o dialeto, ela também está usando como uma marcação de classe, de distinção, que usa o dialeto de uma forma talvez meio pejorativa, né? De, olha, não dá para ir para academia falando dialeto, não dá para fazer não sei o que falando dialeto. Então é problemático, é realmente problemático. Eu acho que ela critica, ela problematiza, eu acho que ela está ciente que ela está fazendo isso, não acho que ela esteja denegrindo o dialeto, né? Nem nada do tipo. Mas acho que ela usa de um jeito artístico muito marcado. E aqui a gente já começa a ver como o dialeto aparece nesses momentos de violência, de palavrão, de falas ríspidas, de ordem, de perseguição. Não aparece no momento mais casual, no momento mais cuidadoso, né? E talvez até estejam falando, mas ela fala, eles estão falando em dialeto quando eles xingam, eles estão xingando em dialeto. Sim, ela faz a marcação também, né? E como é impressionante, assim, como existe, bem como isso tu disse, existe até um tipo de análise ou de crítica social, que é importante para a obra em muitos aspectos, mas não é o foco, né? Ele ajuda, e eu acho que o idioma também faz a marcação bem marcada. Eu queria falar 2 coisas contigo agora, seguindo na nossa sequência do livro, tá? Eu acho que os temas são muito importantes para a gente falar, mas antes disso, porque eu também estava me lembrando de como foi a minha experiência com Uma Filha Perdida, tá? Que eu me lembro de ter visto o filme, e eu acho que eu li 1/3 do livro. Eu ando com um longo histórico de livros lidos pela metade, mas que todo mundo diz que é para constar como lido. E eu me lembro dessa sensação, assim, da gente ter uma ideia do que era essa história. Eu acho que na Filha Perdida tem um pouco disso, mas no Amor Incômodo tem muito mais. Dessa narrativa, dessa história que vai se avolumando de uma forma que, bem como a Noia falou no nosso bate-papo antes, que ela escreveu que é sufocante, eu acho que em determinada medida ela é sufocante, sim, porque ela parece aquela, sei lá, como se tu estivesse num quarto fechado e a água vai subindo. Então, de repente, tu acha que tem uma porta, tu acha que tem uma janela e a água continua subindo, e quando tu tá submersa, tudo vira outra coisa, né? E eu acho que o Amor Incômodo é muito isso. Acho que não tem como a gente falar sobre tudo isso sem dar spoiler, então só lamento porque ainda não leu, e quem não quer spoiler, né, desligue o áudio agora ou saia dessa gravação. Mas a gente começa com a personagem Délia parecendo uma coisa e a mãe parecendo outra, e para mim o papel se inverte totalmente, assim, não que ela termine como se fosse uma grande bandida, porque na realidade a gente também chega à conclusão de que ela é uma grande vítima desse cenário e desse entorno da família dela, né? Mas me conta como é que foi a tua experiência de leitura, o que tu gosta muito nesse livro, se a tua sensação foi essa mesma. Vamos falar um pouco sobre essa trama geral de um Amor Incômodo. Para mim foi muito legal reencontrar esse livro, porque eu lembrava muito de ter gostado dele quando eu li da primeira vez, e daí quando você falou que queria ler uma Ferrante, qual deles e tal, e a gente chegou nesse, eu fiquei bem feliz de ler esse livro de novo, e eu acho que eu não lembrava de tantas coisas. A Noia também falou antes, né, que leu de novo e parecia que não tinha lido da primeira vez, eu tive uma sensação parecida. Ele é um livro que fala muito sobre luto. Essa filha descobre que a mãe que estava vindo visitar ela faleceu, e a mãe faleceu em circunstâncias questionáveis, né? Ela apareceu afogada no mar, com um sutiã que não seria o habitual para ela, e sem as coisas, depois acham as coisas, e tem toda ali uma coisa que a polícia não consegue descobrir nada, velório, enterra, mas essa filha fica angustiada com isso. E
O livro é interessante porque ele tem essa estrutura de suspense, né? Ele deixa a gente querendo saber o que aconteceu, tem esse possível crime que aconteceu ali, será que é um crime? Quem foi? Quem que não sei o quê? Quem que isso? Quem que aquilo? Então ele tem um ritmo, uma estrutura de suspense. Ela faz uma coisa, ela faz muito, principalmente nos primeiros capítulos, ela tem muito essa técnica de antecipação, né? De antecipar alguma informaçãozinha, mas não explicar ainda para a gente exatamente. Então a gente começa a ter uns pedaços desse quebra-cabeça, mas a gente não tem a visão inteira, né? A gente não sabe o que aconteceu. E esse clima de suspense, para mim, que dá esse tom sufocante que a Noia comentou antes, que dá essa sensação. E é um deslocamento, no fundo, né? Porque a gente está acostumado a encontrar essas narrativas de suspense e investigação nos livros policiais, que tem aquela solução do crime no final, né? E a gente aqui ela vai usar essa estrutura para a gente para meio que dar voz para essa angústia que a filha sente com o desconhecimento que ela tem da mãe e das histórias e das coisas. Então, essa ausência, essa inquietação que ela tem por não ter feito as pazes com a mãe antes da morte, ele toma essa angústia de suspense, de investigação na narrativa, e a investigativa, no fundo, é para a gente entender a relação dessas duas, né? Então, colocar essa história pessoal e a relação de duas mulheres, de uma mãe e uma filha, numa estrutura de suspense, quase um romance criminal, assim, policial, é muito, muito diferente, é muito inovador, assim. Porque ela usa essa estrutura que a gente está tão acostumado nos crimes para o doméstico, para o familiar, né? Não, e pode até começar, eu pelo menos, né? Eu sou uma pessoa que quando lê esse tipo de livro, eu saio especulando, né? Eu saio tentando entender desesperadamente antes mesmo de avançar. Então, quase que, né, se eu fosse a leitora que fica correndo atrás do próprio rabo, tipo o meu cachorro, me emocionando antes das coisas acontecerem. Então, eu pegava uma mini pista e pensava, nossa, a vizinha mencionou que ela andava com dor de cabeça, ela estava com câncer cerebral terminal e se suicidou. Eu sou esse tipo de leitora. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que a gente é levado a pensar no início, né? Que esse amor incômodo, ou que essa relação que perturba e que incomoda, poderia ser da mãe com o suposto amante. Mas justamente não, né? No final, acaba se revelando que a relação meio que de... Eu ia até dizer simbiose, de inveja, de amor com destruição, é entre a filha e a mãe. Quase que... Daí vem o meu outro assunto também. Quase que fazendo um simulacro do que era essa relação do pai com a mãe. Que também a filha, pelo menos na minha opinião, acaba se apropriando disso e agindo da mesma forma, contraditoriamente, assim, ama, mas odeia. Então, assim, como é que tu vê essa questão da violência doméstica no livro? Eu acho que é um dos pontos principais também, de filhos, de filhas, né? Eram 3 filhas sendo criadas num ambiente assim, e depois do reencontro dela com o pai. Eu acho que todos os reencontros que ela teve, a personagem principal dela nesse livro, eles são muito representativos, né? Uhum. Quando eu falei antes, né, que eu acho que a Helena Ferrante consegue ressoar entre muitas experiências de ser mulher, a questão da violência, como era normalizado num certo momento, em certos contextos, a violência contra a mulher. E aqui, para mim, é um pouco uma narrativa disso, de como a violência existia em vários níveis, mas não se esperava que fosse diferente, né? Você sofre, mas... E isso é brutal, né? É brutal ver essa falta de resistência contra isso, né? E a repetição em vários níveis dessa violência, né? Também é uma das coisas que faz com que o livro seja tão sufocante, né? E é uma violência que é física, muitas vezes, mas que também é muito simbólica em outros, né?
E isso da filha ficar reiterando o quanto elas são parecidas fisicamente, o cabelo, que se trocar o cabelo elas podem ser a mesma pessoa, e de trocar a questão das roupas, né? Que aparentemente as duas usam as mesmas roupas ali em algum período da história. É meio que ir passando essa violência mais simbólica de uma para outra, né? Quem é objeto e quem que é perpetuadora dessa violência, né? Eu diria que acaba sendo um livro pesado e um dos mais pesados da Ferrante, justamente porque não fica 100% claro para a gente essa resistência contra a violência. Parece que algumas personagens entendem isso como algo normalizado, que é muito chocante hoje, mas que não era tão chocante numa certa geração, num certo contexto. Eu iria por esse caminho. Eu sei que é vago, eu não sei se eu tenho resposta concreta assim, para a tua pergunta. Eu estou me sentindo muito sabatinada. Não, fica tranquilo, não existem respostas corretas. Isso não é uma sabatina, estamos conversando. Outra coisa que eu queria falar contigo, que para mim eu acho que foi a mais chocante, tá? Eu gosto muito de livros com narradores infantis. Eu acho que para mim um dos grandes fascínios meus, tá? Esse livro não tem propriamente um narrador infantil, mas tem a personagem que em determinado momento ela volta para essa, quando ela entra naquela confeitaria, naquela casa de doces ali já abandonada, já completamente despedaçada, e que ela volta a relembrar como é que era a Adélia criança, e ela fala, né, as minhas memórias de um passado imperfeito, que para ela justamente ficou assim, né, ficou totalmente imperfeito. O que eu queria saber de ti, até para a gente compartilhar experiências de leitura, assim, ela sempre assume, eu acho que a personagem, ela traz, pelo menos nessa parte do livro, muito do que é essa culpa infantil, que eu acho que é uma das mais cruéis, assim, que possam existir, né? Eu me lembro de vários livros que eu li que trazem, especialmente no final, né, a figura dessa criança culpada. E a gente é levado a pensar que justamente tudo que aconteceu, muito do que aconteceu em termos de violência nessa família, foi por conta dessa revelação que ela teria feito para o pai, para o tio, né, que teve aquela explosão de violência. De novo, né, os homens nunca são culpados por serem violentos, instintivos, mas a gente acaba se culpando pelo, né, o que despertou isso. E daí ela acaba revelando um pouco depois, quando as memórias já vêm, de que ela também era vítima nessa história. A gente não tem certeza, fica com a impressão de que sim, existia alguma coisa dúbia entre a mãe dela e o Caserta, mas tu também não tem certeza, mas que a violência que ela sofreu, sexual que ela sofreu, foi muito real, né? Eu fiquei muito chocada nessa parte, Gi, para mim foi quase que a grande revelação, assim, subversão de expectativas, o ponto alto do livro para mim. Como é que tu me fala sobre isso, assim, para a gente compartilhar percepções? Por um lado, é curioso que ela tenha falado para o pai e para o tio que isso acontecia com a mãe, não com ela, mas às vezes é o que a voz da criança consegue sair, né? Por culpa, por medo, por vergonha, por trauma e bloqueio, enfim, vários os motivos que podem causar isso, mas o que ela consegue dizer é que a mãe estava fazendo, né? E não que ela estava fazendo, que é mais um momento de coincidência das duas figuras, né? E daí eu fico pensando, né, uma menina de 5 anos, como é que ela vai ser culpada do que aconteceu? Uma criança de 5 anos não tem, né, essa capacidade assim, de ser. Claro que pode falar que aconteceu alguma coisa, mas isso levar a essa consequência tão drástica disso estar, né, não é tão rápido, né? E é um pouco o que a própria personagem fala, que é o pai usar isso como justificativa para fazer algo que ele já queria fazer, né? É só agora vai, assim, né? Agora deu. Mas o que eu gosto muito desse clima de suspense, que eu acho que tem a ver com a tua pergunta, é porque ela é uma autora de histórias em quadrinho.
E o pai faz quadros. E ela parece que vai recebendo essa memória, ela vai narrando para a gente a memória em cenas, né? Aconteceu isso, eu encontrei, eu corri. E depois, o que ela está fazendo para a gente, no fundo, é conectar essas cenas, é conectar esses quadros, né? É uma quase narrativa em quadros, no sentido de que a gente tem essas cenas que essa narradora vai conectar para a gente em algum momento, não de forma linear, não de forma muito organizada. E eu acho que isso vem de encontro com essa última cena, que é uma das últimas coisas que ela narra, né? Esse abuso que ela sofreu e tal, vem bem no final do livro, que é assim, essa é a narrativa que junta tudo, no fundo. Sim, e daí tu fica pensando, outra coisa que eu pensei, né, que daqui a pouco o que seria não inocente, mas, né, o personagem que não é nominado, mas com as melhores intenções, porque, né, o amante da mãe tinha esse ar sombrio, aquele casaco amarelo que personificava, e o outro era simplesmente o senhor dos doces, que deixava ela comer, deixava ela colocar, então, como isso também engana, e ela vai construindo, né, essa quase como, não vou dizer sedução, porque eu acho que não é a palavra, mas esse encanto com uma pessoa que ela acaba, né, machucando ela depois, ou de uma certa forma agredindo. Eu queria saber se tu viu, tu já falaste que viu a adaptação da tetralogia, mas tu chegou a ver esse filme do Amor Incômodo, tu assistiu outras adaptações cinematográficas? Esse eu nunca consegui encontrar, na realidade. Eu não sou boa nas internets da vida. Eu não assisti porque eu não consegui encontrar. Se alguém quiser depois me mandar um oi. E a Filha Perdida, tu gosta? Eu gosto da Filha Perdida. Gosto bastante. Eu sei que teve gente que criticou um pouco a formação do elenco, não pelo elenco ser ineficiente, mas por não serem italianos e ter ali uma coisa meio confusa em relação a isso, e é verdade, mas eu ainda acho que eles fazem um bom trabalho. Assim. Fica uma coisa meio inglesa, né? Em algum lugar, mas eu acho bem, bem forte igual. Eu queria que tu nos falasse um pouco, porque eu não li esse livro, mas eu tenho muita curiosidade, porque eu gosto muito de ler livros de escritores que falam sobre leitura ou sobre o ato de escrever. Tu chegaste a ler As Margens e o Ditado, a Denise mostrou esse livro antes. Como é que é a Ferrante ensaísta? Isso, esse mesmo aí. Eu acho que o ensaio também se presta a isso. A Helena Ferrante ensaísta é muito egocêntrica no sentido de ser muito sobre ela e sobre a obra dela. Eu acho que o ensaio se presta a isso, eu não vejo um problema, né? Também é um caminho. Eu queria que ela tivesse falado mais sobre outras coisas. Mas isso é uma preferência minha, né? Não é um problema da Ferrante, no fundo. De qualquer forma, eu gosto dos temas que ela explora, principalmente o primeiro ensaio, que é o que dá o título para a coleção, que ela vai ter um papelzinho, assim, uma tarefa de casa dela. E ela vai falar sobre essa questão da margem, de manter a escrita na margem, e o espaço da página, né, de conter isso, e como ela pensa isso também para as personagens, né, porque a desmarginação é um tema bastante importante da obra dela, das personagens se sentirem fora de si e tal. Então, eu acho que esse tipo de texto ajuda muito nessa leitura da obra dela. Dito isso, não são dos meus ensaios favoritos. Desculpa. Desculpa para os Ferrunters. Às vezes me desertam Hunter, às vezes, porque eu, às vezes, não gosto de um livro. Não, perfeito. Eu não desgosto também, assim, sabe? Eu só não gosto tanto. Tá, e assim, como leitora, tá? Vamos lá. Relaxa que eu não estou te sabatinando, agora eu fiquei preocupada com isso. O que tu acha, assim, tu enxerga
alguma transformação em termos de, não de movimento literário, mas de repente de portas que ela, né, desde o sucesso que a Helena Ferrante está fazendo de 2011, que ela tem aberto para algum tipo de gênero, né, ou um subgênero, como é que tu vê também? Isso é uma coisa, tá? Se ela está influenciando alguma coisa em termos literários, e como é que tu vê essa continuidade dela, né? Porque agora ela é uma super referência. A obra dela, tu acha que vai resistir ao tempo? Daqui a pouco vai ser bem comum a gente ver ela inserida em listagens do cânone universal, por exemplo, literatura. Eu queria saber essas duas coisas de ti. Vou começar pela segunda. Eu não sei se eu consigo responder se sim ou não, porque eu não sei se alguém de hoje consegue responder se sim ou não, mas a verdade é que eu gosto de pensar que sim. Ela, justamente porque eu acho que a inovação dela é pequena em termos, porque a escrita dela parece muito biográfica. Quando a gente está lendo, a gente consegue ver aquilo sendo uma biografia. E a gente falou antes de como ela se tira, como, né, a gente não é incentivado a ler dessa forma, e até porque tudo isso não teria acontecido com uma pessoa só, mas eu acho que o tipo de literatura dela segue muito uma literatura autobiográfica que a gente estava lendo nesse período. E é por isso que às vezes também ela se encaixa tão bem, porque é um jeito de narrar muito parecido, apesar de não ser necessariamente autobiográfico, né? Estrutura de ler isso é muito parecido. Mas eu acho que ela incentiva muita gente a ler e escrever sobre essas investigações de suas próprias origens, de sua própria família, dessas realidades que não perpassam somente a autobiografia, que podem ir para caminhos ficcionais, mas que estão lendo essas verdades, que estão lendo esses acontecimentos reais do mundo. E acho que tem uma leva de gente que chegou mais à tona por causa disso. Eu vejo nas italianas, tem. Como que é o nome agora? Eu acho que é alguma coisa Durasti. Alguém lembra aquele livro que saiu pela Todavia, da moça que nasceu nos Estados Unidos, mas é italiana? Pode ir falando que eu procuro aqui. Eu tô digitando aqui também. E ou mesmo a Lisa Ginsburg, uma volta da família Ginsburg também, né? A gente voltou a ler a Natália Ginsburg, por exemplo, voltou a ter coisas mais recentes publicadas dela. Então, eu acho que tem uma influência no mercado também. Porque às vezes essas pessoas também já estavam escrevendo, né? Não é que todo mundo começa a escrever, mas como começa a ter uma demanda de mercado, isso começa a ser publicado com mais, né, empenho, começa a ser traduzido, e por aí vai, né? Eu pesquiso aqui o livro e já mando para vocês. Tá. Vamos fazer assim, tá? Oi, achou? A Estrangeira, Cláudia Durastani. Durastani. Eu tava com Duraste na cabeça, mas Durastani, A Estrangeira. Porque teve um livro, agora só estava aparecendo para mim um livro, como que é, de culinária italiana, aquele que o cara transgride todas as influências italianas, como se elas são construções, né? Não existe meio que uma tradição. Eu amo a capa desse livro, que ela tá com o rosto riscado, pintado por cima, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uns 30 minutinhos, 20 minutinhos, vamos ver o que rende das nossas interações, tá? E eu começo, só porque eu falei pouco. Eu queria saber, assim, ó, seja bem sincera, tá? Aqui nós estamos entre amigos. O que tu não gosta de A Vida Mentirosa dos Adultos? Eu não desgosto do livro como um todo, as pessoas aí começam, né? Eu acho que ele, para mim, ele soa muito óbvio o que aconteceu desde o começo, e daí demora muito para as pessoas envolvidas perceberem o que estava acontecendo. E daí, para mim, isso teve um ritmo estranho.
é isso, assim, para mim teve aquele ritmo, mas como ninguém percebeu ainda, sabe, assim. Mas é só isso, é só isso. De resto eu acho legal. Tá, e a tetralogia tu gosta? Leu uma vez só? Leu mais de uma E vez? Leu logo que saiu? fui lendo logo o que saiu e com frequência lia os anteriores para ler o que saiu. Eu acho que eu devo ter lido umas 2 vezes e meia, assim. Eu me lembro que eu estava em férias com a minha irmã e ela recém tinha começado, ela tinha terminado o primeiro livro antes da nossa viagem, a gente ficou, sei lá, uns 10 dias na praia, cada um com seus filhos, assim, uma coisa bem Helena Ferrante, inclusive, Uhum. ligou a viagem inteira, foi um troço sensacional. E nos momentos que a gente não estava assim nessa nossa interação familiar costumeira, ela estava grudada, ela estava com os olhos no livro e ela dizia: eu não consigo parar, porque eu preciso saber o que vai acontecer. E eu dizia: mas é um livro sobre duas mulheres, o que pode acontecer? E eu ainda super desconfiando, assim, né? Impressionante. Acho um fenômeno, assim. Eu me lembro que tinham me provocado uma vez, e talvez, enquanto fenômeno, que eu não embarquei, talvez, tanto assim na Helena Ferrante, por estar vivendo outro momento de vida, assim. Mas aquela vez que saiu o Stieg Larsson dos Homens que Não Amavam as Mulheres, eu fiquei simplesmente enlouquecida. Eu terminei assim, acho que em 3 dias eu tinha lido aquele troço inteiro, porque eu não conseguia largar. Eu acho que isso, não sei, é um fenômeno, assim, as pessoas que conseguem escrever, escritores que conseguem escrever livros assim, né? Mas o que é curioso é que a gente é mais ou menos acostumado a pensar essa leitura rápida em livros de suspense, de crime, de fantasia. Sei lá, o Código da Vinci, quando saiu. Mesmo a Guerra dos Tronos, né, a série toda. Porque é o tipo de literatura que tem o cliffhanger, que tem o que fez, o que quem vai dominar, quem vai não sei o quê. E é uma capacidade ótima desses escritores fazerem isso, sem dúvida nenhuma. O que a Helena faz de diferente, que perturba ou surpreende um pouco, é fazer esse tipo de leitura com a história de duas mulheres. Tanto que essa tua reação de, mas o que pode acontecer? São só duas mulheres. É um pouco isso, é inesperado para a gente encontrar esse ritmo para esse tipo de história. Em algo que à primeira vista parece super óbvio, né? Porque vou te dizer assim, esse nosso encontro me estimulou a procurar no meu Kindle, eu já tinha, Amiga Genial eu já tenho, tá lá. Recomecei, eu vi que ele estava em 31%, que foi até onde eu tinha ido. Comecei do zero e tô lendo de novo. E só aquele início, ela é muito boa de inícios, né? Olha, tanto o início do Amor Incômodo quanto da Amiga Genial, que o filho se dá conta de que ela simplesmente sumiu. Ela evaporou, e não só ela levou todas as coisas, como ela recortou, inclusive, todas as fotos em que ela aparece, para não sobrar mais nada dela sobre a Terra. Assim, eu achei de uma força esse negócio, que mesmo parecendo absolutamente comum, é um primeiro impulso que, inclusive, dá uma assustada, né? Dá um choque de realidade. O que essa mulher fez? O que ela está fazendo? Eu achei muito bom. Sim. Achei muito sensacional. Vamos lá, gente, se animem. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Gi? Quem vai falar primeiro? A Noia. Sabia? Não, eu não estava planejando, mas já que tu provocou, foi falado muito na questão da mulher, da importância que ela dá ao feminismo, mas eu achei os homens tão bem, mas tão bem retratados, eu fiquei impressionada com a naturalidade com que eles aparecem o tempo todo. Eles são presenças marcantes do começo ao fim. E uma coisa que me encanta muito na Helena Ferrante é esse clima totalmente italiano. Eu estou lendo e eu estou na Itália, na cultura italiana, no povo italiano, na maneira de falar, de se portar.
enfim, ela retrata muito bem o seu próprio povo. Isso me deixa fascinada. E eu queria, então, te ouvir nessas duas questões. Ela cria os homens muito bem, também eu concordo, e eu acho que faz parte de retratar as mulheres bem, retratar os homens bem, porque no fundo a gente está sempre em relação, né? Esse livro, particularmente, os homens e as mulheres são todos relacionados, porque todos eles a gente pode escrever é pai de alguém, é filho de alguém, é irmão, é amante, todos eles têm essa ligação, né? E todos eles estão agindo de forma meio reativa ao que alguém fez, né? Todo mundo está reagindo ao que alguém fez antes. Então, sim, eu concordo que os homens também são bem criados. E na minha humilde opinião, o Nino é o melhor personagem, é o melhor homem, assim, não de ser um homem bom, de ser bem criado, eu estou dizendo. É a melhor criação masculina da Ferrante, porque ele é completamente verossímil, apesar de absurdo, né? Assim, ele é absurdo e verossímil ao mesmo tempo. Sobre a Itália, eu não sei se eu consigo te responder tanto, porque eu não conheço a Itália e não tem alguma conexão. Você também não? Não tem assim uma conexão tão forte com a cultura italiana para comentar tão bem, mas me dá muito essa sensação do barulho, do sufoco, da confusão. Mas aí tem esse toquezinho da moda, né? Da lingerie, das roupas bonitas. Então, me encaixa com essas imagens de Itália, mas eu não sei se essa resposta eu consigo te dar tão bem. Deixa eu só complementar uma coisa. Em relação aos personagens homens, uma das coisas que também meio que para mim foi, talvez, né, um soco no estômago, por expectativa, era aquela coisa dela encontrar, de repente, que tinha sido o amor dela da infância, o Antônio. Então, dá uma primeira sensação de cuidado. Daqui a pouco, finalmente, essa mulher não, a gente ainda não sabe se ela vai se encontrar, mas talvez ela encontre alguém para não ficar tão sozinha, e daí acontece aquilo que acontece, é um horror, não sobra pedra sobre pedra na história dessa mulher, né? Nem o amor da infância, o crush da infância sobrevive. Eu achei talvez mais cruel do que os outros, eu achei o Antônio mais, se não estranho, sei lá, o mais cruel. Denise, vem comentar. Oi, na verdade, é uma coisa que eu pensei, né, de início, porque a gente não conhece, não sabe quem é, né, a Helena Ferrante. E eu penso que ela pode ser um homem também, né? É uma possibilidade, porque ela faz muito bem esses personagens masculinos, não é? E o fato também dela escrever personagens femininos muito bons, também não quer dizer, eu penso várias vezes isso. Houve isso que a Gi falou dessa pessoa, né, Gi, que há esses indícios que sejam ela que seria casada até com um escritor, não é isso? Eu não sei bem quem, mas eu fiquei pensando, será que seria um homem e botou um pseudônimo, né, de mulher? Como já teve isso na nossa história, inclusive brasileira, aqui Nelson Rodrigues também escrevia, né, com pseudônimos de mulheres, né? É isso, uma coisa que eu achei, queria saber se a Gi e você, Luciana, já pensaram sobre essa possibilidade? Ou nem pensaram? A Anita Rajas, segundo esse repórter, supostamente Helena Ferrante, é casada com Domenico Starnoni, que é um dos autores que se supunha que poderia ser Helena Ferrante, e que tem um livro, inclusive, porque a Helena Ferrante tem o Dias de Abandono, que é a história da mulher que perde o marido, né, de uma traição e tal. Perde não morreu, né? Perde, eu digo, acabou o casamento. E ele também tem um livro do outro lado dessa história, né? Então tem muita especulação em relação Eu ainda não li esses livros dele, eu até os tenho aqui, mas ainda não os li. Eu se muda. Você sabe qual é o livro dele que fala? Não. Eu acho que é o É o Laços. Laços, eu acho. E também tem um outro livro aqui, que eu não li esse livro, tá? Eu já fiz curso com ela, que é a Fabiane Sex, que ela... O livro é sobre ela, sobre um estudo, parece bem interessante, né? Ela é uma estudiosa de Helena Ferrante.
né? E ela tem artigos muito interessantes que eu já os li, adorei, mas o livro mesmo, esse livro eu ainda não li. Queria mostrar aqui ao pessoal também, que eu acho que é bastante interessante, porque ela é muito boa. Eu já fiz um clube de leitura, um curso clube de leitura com ela, eu gostei demais, é literatura e psicanálise, e da qual até a Tatiana estava também, que você falou. Tatiana Dantas também estava. Então era isso. Na verdade, eu não tenho assim uma pergunta, não. É só essa que já me responderam. Obrigada. E só para complementar, assim, pode ser um homem no fundo, né? A gente não tem como saber, e eu acho que tendo quem for, não quer que se saiba, né? Pode ser eu vou ficar triste, vou ficar triste, mas pode ser um homem. Eu penso isso, que pode ser. E eu acho que é interessante, justamente, a gente não saber, né? Uma coisa diferente, né? Acho que também se popularizou muito nisso, né? Quem será, né? Um homem, uma mulher, essa escritora, ou o marido dela, enfim, né? É parte do bafafá, né? Também que faz um nome, né? Eu acho, Denise, que tu trouxe um dos pontos, assim, que para mim, fora, né, a questão da identidade dela, para mim é um dos mais polêmicos. Eu me recuso a aceitar que ela possa ser um homem, eu me recuso, né, eu como bandeira minha, eu li o Laços, tá, eu não li o Dias de Abandono, não li, mas nunca li nem ela, nem ele, meio que no que poderia ser essa comparação. Isso é uma coisa até que eu tenho muita curiosidade, porque para mim a forma textual, ela é quase que uma coisa concreta, assim, né, por eu escrever muito pela minha experiência de jornalismo e tal. Mas eu acho que a história de Laços é outra coisa, assim, porque ela termina, não vou dar spoiler nenhum, mas assim, o final ele é tão surpreendente que tu vê que escapa o que seria essa simples separação entre homem e mulher. Eu acho maravilhoso, assim. E eu vejo ele um pouco mais, eu não sei, ele não é tão investigativo da psique humana como eu imagino que ela seja. Ele é um pouco mais cínico, vamos lá, eu acho que a palavra é isso. Ele me parece muito mais cínico do que cruel que ela é. Então, eu não acredito que seja ele, assim, eu não acho que seja homem. Embora tenha uma história que eu gosto de contar quase como uma anedota, assim, e teve um tempo, que não sei se vocês lembram, uma premiação que ganhou uma escritora, que ela seria, tipo, não a nova Agatha Christie, mas, né, a nova sensação do romance policial, e quando ela recebeu um prêmio, quem foi receber foram 3 homens, né, não era nenhum. Para substituir uma mulher de sucesso, precisa de 3 homens, então eu gosto muito dessa história, eu acho sensacional. Noia, tu queria falar mais alguma coisa? Eu acho uma semelhança muito grande, não na temática, mas na maneira de escrever, do Domênico e a Helena. Se o Domênico não é a Helena, eles devem trocar muitas ideias, porque eles são muito parecidos na maneira, e com relação aos finais. Os finais são sempre impactantes, surpreendentes, ou não são assim nada do que a gente esperava, e até meio apáticos. Depois de tudo que aconteceu, de repente chega-se ao final e, pomba, esse é o final. A Helena tem também essa coisa de chegar no final e a gente ficar na calma, porque não era bem isso que eu esperava, mas está tudo bem, está de acordo com o desenrolar da história. O Domênico é fantástico, tanto quanto a Helena. Só uma observação. Eu gosto dessa ideia, né, de antes de tu falar, de repente pensar em 2 escritores, homem e mulher, se divertindo, assim, cada um escrevendo seu próprio livro. Eu gosto dessa imagem, assim. Eu também acho legal. E eu ia dizer que uma coisa que vai argumentar que ela não é o Domênico não é a Helena Ferrante, é porque o Domênico também publica muita coisa. Daí teria que pensar assim, se ele realmente não é essa! produzir essas 2 obras, né? Tipo, a Domênico e a Ferrante. Então, eu diria que provavelmente não seria ele mesmo, né? Mas ele na mesa ao lado, quem sabe? aí parece bem verossímil para mim. Mas Laços é muito legal, Denise, leia.
Leia Laços, eu me surpreendi. Gito, sabe de alguma coisa que ela esteja produzindo, alguma especulação que ainda não tenha sido traduzido para cá? Não sei. Tem esse livro que eu mostrei, que não foi traduzido para o Brasil, que a Denise mostrou para a portuguesa, né? Que eu também não acho assim, imperdível, mas é divertido, tem coisas legais, mas que também dá para ler, quem quiser ler, dá para encontrar esses textos no The Guardian, em inglês, também não precisa o livro. Eu tenho um grupinho de escritores que eu gosto muito, e de vez em quando eu ponho o nome deles na Amazon para ver se tem alguma coisa em pré-venda, assim, sabe? E a Helena Ferrante é uma dessas, assim, que de vez em quando... Foi assim que eu descobri que ia sair A Margem e o Ditado, por exemplo, porque eu encontrei ele em pré-venda. Então, não tem nada dela. Eu olhei faz pouco tempo. Não tem nada anunciado ainda que eu saiba. A Vida dos Adultos é um livro que já veio depois que ela já estava conhecida, né? Assim, ela sempre teve uma carreira, ela sempre foi bem lida em todos os livros dela, né? Mas quando ela escreve A Vida Mentirosa, ela estava sendo muito, muito lida, né? Era outro patamar, assim. E é um livro que já, para mim, destoa de leve da obra dela. Não absurdamente, mas para mim já tem uma coisa diferente nele, assim. E vamos ver, eu também estou curiosa. E uma coisa que eu me dei conta, assim, que nunca tinha sido um ponto meu de observação, de ser algo mais significativo, mas aqui no Brasil ela é traduzida por um homem, né? O Maurício, né, que começou a traduzir ela, principalmente, boa parte da obra dela é traduzida pelo Maurício, e depois o Marcelo Lino, que para mim tem o nome de personagem de Helena Ferrante, eu acho muito engraçado. Né, assim, poderia facilmente ser um deles. O Marcelo Lino, que traduziu alguns outros, e agora me desculpem se ficou faltando alguém nessa lista, eu não estou com todos os livros aqui comigo. Mas são pelo menos 2 homens traduzindo a obra. Mas eu não tenho muito esse apego de, sei lá, quem traduz precisa ter identidades parecidas com... no meu mundo ideal, temos espaço para todos os tipos de tradutor e todos os tipos de autor se combinando de maneiras diferentes e tudo bem, né? O problema é que a gente nem sempre tem espaço para todos os tipos de tradutores, daí é o problema, mas não vejo problemas, não sei se alguém se incomodou, mas... É isso que eu achei muito curioso, porque às vezes o perfil de livro que ela lança, que tem um apelo comercial muito grande, às vezes tem cronogramas cruéis, tá? Não sei como é que foi com os últimos livros da tetralogia, por exemplo, porque eu sei que o terceiro foi um pouco, o quarto foi uma loucura ensandecida, assim, para que logo saísse. E eu sei que, por exemplo, quando isso aconteceu com... não foi os 50 Tons de Cinza, tá? Mas foi o outro, aquele que a E.L. James escreveu sobre a perspectiva do personagem masculino. Teve 4 tradutoras, o mesmo livro. Depois elas se cotizaram para ver coisas que não ficassem muito diferentes, mas era uma coisa muito louca para trazer esse livro logo para o mercado. Eu vi uma entrevista com esse último tradutor dela, pelo menos esse que traduziu uma parte mais significativa, maior, e ele não fala muito sobre isso, ainda bem, né? Porque às vezes ela é o tipo de texto que ela faz, teria muita perda se fosse traduzido numa correria insana, né? Toda essa questão do dialeto, que já vai ser muito sensível, né, de traduzir de qualquer forma. Eu sei que o Maurício Santana Dias, ele parou de traduzir por questões de tempo. Isso, na época, circulou em entrevistas, comentários, assim, eu não tenho a fonte agora, mas foi uma questão de não conseguir cumprir os prazos. Né, que foi um dos primeiros, porque a gente teve a tetralogia lançada primeiro no Brasil e depois foram vindo os outros livros dela anteriores. A gente não tem no Brasil a cronologia de publicação do original. E então teve essas trocas. Acho que tem mais de um tradutor diferente, né? Para tu ver, bem sintomático da pressão mesmo. Acho que não adianta. Mais alguém, gente querida?
Fala, Gi, que eu te cortei. Não, que depois que começa a circular, talvez não tinha uma pressão para o primeiro, mas depois, com certeza, começou a ter, né? Com certeza. Mas alguém quer falar, gente querida? Jussara, tu não vai falar, Jussara, eu não acredito. E ela ri ainda, não sei o que tá rindo. Eu estou rindo, porque eu estou observando, ouvindo e aprendendo. Eu não li o livro. Ah, E então leia. Eu estou, favor. assim, enlouquecida aqui. Não, acho que tu vai gostar muito. Leia. Eu não leia. consegui, Elaine, não Oi? consegui comprar o livro. Tu vê. Porque não, por não ter? Não sei, não achei. Nos lugares onde eu andei, não achei. Jussara, por favor, Jussara, tem que comprar um Kindle urgente. Urgente. Pois é. Ai, ela diz, pois é. No Kindle eu consegui bem tranquila. Vou te confessar que eu não vi. Não cheguei a ver nada sobre venda do impresso, mas os livros dela, por serem da Intrínseca, geralmente têm um preço bom em e-book, hein? Eu andei fazendo umas pesquisas de fim de ano, porque eu gosto, eu tenho aquela expectativa irreal de que eu vou conseguir ler todos os livros da minha vida nas férias, o que nunca acontece, né? Compra Mas de eu fiz a enlouquecidos na feira do livro. fora isso. Então, assim, tem agora a maioria dos livros está com uma diferença mínima entre o preço do impresso e do e-book. Tipo, o impresso custa 56 e o e-book custa 54. Mas eu olhei todos da Helena Ferrante e a diferença é bem melhor. Então, sim, vocês vão me perguntar, eu baixei a amostra dos outros 3 livros da tetralogia napolitana, eu vou tentar ler em janeiro ou fevereiro, mas vai dar boa. Elaine, querida, venha, fala, gente. Olá. Ok. Eu fiquei pensando aquilo, se eu falava ou se eu não falava, mas eu sinto sempre um clima de muita amizade, de muita franqueza nesse clube, então eu acho que está no momento de eu fazer o contraponto, então, né? Porque eu tenho uma visão, eu tenho que dizer, Gi, prazer enorme te conhecer, beleza, esse teu estudo profundo, mas eu tenho que até me apresentar como uma leitora, assim, de curiosidade. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica de literatura, eu sou só curiosa e gosto de ler e adoro participar de clube de livro e aprendo bastante. Enfim, tenho uma bagagem bem eclética. A Lu tem nos oportunizado variadas inserções na literatura que eu tenho aproveitado imensamente. Mas, gente, eu terminei hoje a leitura do Amor Incômodo e eu me senti assim, meu Deus do céu. Primeira coisa, uma obra de arte. Eu acho uma obra de arte. Que mulher que escreve bem essa Helena. Mulher ou homem, né? Aqui surgiu a discussão. Eu penso que é mulher. Assim, sou leiga no assunto, porém, eu acredito que o jeitão, olha só, por que eu acho que é uma mulher que escreve? O jeitão é um jeitão feminino, bem isso, super subjetivo, mas assim, a abordagem, a maneira como ela descreve, a maneira como ela descreveu aquele tapa que a Amália levou com um lado da mão, com o outro lado, e o sangue, e o nariz, e, enfim, foi jogada contra o armário. Eu acho assim, é um jeitão feminino de descrever, mas baseado em quê? Baseado no subjetivo meu. Eu penso que é o jeito da mulher descrever um ato como aquele. Mas, enfim, eu queria só dizer o seguinte, eu acho, a minha opinião, esse é o segundo livro da Helena que eu leio, eu já li antes aquele outro, Filha Perdida, e o que eu achei e confirmou nesse livro? Gente, quanta violência, quanta maldade, como é que uma pessoa tão habilmente conseguiu me prender numa história tão cruel, tão malvada, tão dura. Gente, ok, eu sei que o ser humano é duro, é cruel, é violento, a gente vive uma época em que o ser humano, assim, muitas vezes até os animais são mais bondosos, são mais solidários uns com os outros do que os próprios homens, né? E ela consegue descrever essas cenas com uma realidade, com uma riqueza de detalhes, assim, que é impactante. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Como é que ela pode ser tão boa de contar uma história tão malvada, tão cruel, tão dura?
né? E o que eu posso dizer, assim, eu consigo, nessa quadra da vida que eu ando, eu consigo, assim, encarar e entender a beleza e, assim, digamos, a obra magistral dessa autora, ou desse autor, mas eu acho que é autora, assim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que revelar para vocês que não faz parte do meu gosto pessoal. Eu não vou mais ler Helena Ferrante, não é uma coisa, assim, agradável para mim, ainda que eu reconheço como obra de arte, pela riqueza dela, pela profundidade, por tudo isso que vocês muito habilidosamente descreveram. Ela consegue fazer uma inserção, assim, do cotidiano, daquele amor, enfim, sei lá, meio patológico, ou que atravessa desde a infância, a Adélia, né? E as relações da Adélia com a mãe, as comparações, as divergências, o contraditório, né? As semelhanças, a violência sexual, com tanta habilidade ela consegue descrever isso, mas, enfim. Mas eu acho assim, quer ver, gente, vocês estão ouvindo o depoimento de uma absoluta leiga, eu não tenho as camadas de profundidade que vocês todas têm, e nem tanta leitura. Eu tenho leitura, sim, eu acho até que eu me viro bastante bem na minha literatura, mas a Helena Ferrante, ela não é para leitores iniciantes, definitivamente. Precisa ter uma certa corrida em literatura para poder apreciar e poder entender e poder, assim, desfrutar da beleza dessa obra. Não, definitivamente, eu não daria esse livro para muita gente das minhas relações, ainda que eu não conviva com pessoas, vamos dizer, que não sejam letradas, né? Eu sou da área da saúde, mas eu acho, assim, um livro duro, muito duro. Eu acho que dos mais duros que eu já li. Não, Elaine, acho que a Gi comentou que esse é o livro Eu acho que é o mais duro da Ferrante. O mais duro dela, e eu vou te dizer que eu tive a reação contrária, assim, eu já saí procurando o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu já tenho no Kindle, que eu vou ler, e eu quero ler o resto, assim. Ela me disse muitas coisas, né, Ela tem muitas coisas duras, mas eu acho que elas são mais espaçadas e mais narrativas, assim, não é que isso é fácil. Esse aqui eu acho que é mais uma pedrada mesmo. Olha, foi assim, mas interessantemente, eu não consegui largar o livro, sabe? Eu senti ele duro, uma pedrada, exatamente, Gi, uma pedrada. Meu Deus, como é que aquela cena do sexo dela com como é o filho do Casales, com o Antônio, gente, aquilo é uma mulher descrevendo, não é um homem. Diogo, depois, quem sabe, tu pode falar alguma coisa aí, concordando ou discordando de mim, mas aquilo é uma mulher descrevendo aquela violência que tudo aconteceu, né? Porque foi um ato, assim, muito bem descrito, assim, ricamente detalhado. Outra coisa que também me surpreende muito com essa autora é assim, ó, ela do cotidiano, ela consegue, assim, trazer curiosidades, e umas coisas assim, ela transforma um simples parágrafo de coisas muito simples, muito, digamos, sem muita repercussão na história toda, mas ela pega, assim, detalhes, ela transforma aquilo num colorido que parece que tu está dentro da cena, tão bem descrito ela faz a história toda, né? Enfim, mas olha, eu, sabe, terminei o livro assim, tipo, sabe quando tu engole em seco? Consegui terminar. Vai ler Laços do Domênico Starnone e depois tu me conta. Será? Daí não vai ser uma pedrada, vai ser um tiro. Depois tu nos conta. Mas, assim, é muito interessante do ponto de vista desses contextos familiares, assim, que, né, tem a família Margarina, que ela é, né, popularmente difundida, assim, mas toda família tem, né, o seu lado Helena Ferrante. A Noia queria falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Fala, uma licença muito bem rapidinho, eu fico
fascinada com essa coisa da recepção da literatura. A Elaine diz que não leria mais a Helena Ferrante. E eu quero falar assim, ó, bem para Elaine. Eu quero ler sempre a Helena Ferrante. Sabe por quê? Porque eu tenho a impressão que é uma pessoa que está sentada do meu lado, que é minha conhecida, e que está me contando várias histórias humanas de pessoas com as quais ela conviveu, e que ela está me trazendo o que há de melhor, o que há de pior na pessoa, porque ela ama as pessoas. E vejo nisso o poder da criação do personagem. Então, eu quero estar ao lado, eu quero continuar ouvindo sempre, porque mesmo quando são cenas terríveis, ela conta de uma maneira tal que eu não fico acabrunhada, eu não fico machucada, porque é a vida que ela está me contando como se fosse da vizinha ali do lado. Só que ela tem um detalhe fascinante, ela fala de uma maneira excepcional. Ela tem um vocabulário maravilhoso, e isso me fascina. É a coisa do contador de histórias, né? Para mim, ela é uma grande contadora de histórias, e eu quero sempre ler a Helena, porque é como se eu estivesse ouvindo a Helena. É isso que me prende demais a Helena Ferrante, é essa capacidade que eu acho que o Domênico tem um pouco também. Prometo que eu não falo mais. Eu queria reagir rapidinho a uma coisa que a Elaine falou, antes da Maria falar. Você começou pedindo desculpas de ser só uma leitora e não sei o quê, não sei o quê. Veja que, assim, para a literatura de fato existir, a gente precisa de alguém escrevendo e alguém lendo. O que está no meio que é desnecessário, tá? E, assim, eu me coloco no meio, porque eu ocupo várias funções nesse meio, mas para a literatura existir, a gente precisa disso. Então, assim, você não é só leitora, você é leitora, e nunca peça desculpas por isso. É o que tem que ter, assim, e eu gostei muito do contraponto da experiência de vocês duas, porque vocês leram a mesma obra, tiveram uma visão parecida de que é uma grande obra, e uma quer continuar lendo e a outra não quer ler mais. E é completamente válido. As duas reações fazem muito sentido, e é isso. E assim, é o que a gente precisa de leitor. Eu acho que seja leitora com orgulho, assim, não peça desculpas. Quem a gente não precisa é de livro acadêmico, assim, isso a gente precisa bem. Tá, ó, temos duas mãozinhas levantadas, daí a Maria Valesca fala, e depois a Dê, e daí a gente se encaminha para o nosso encerramento, tá? Pode falar, Maria. Boa noite a todos. Infelizmente, eu estou em viagem e entrei atrasada no grupo. Eu não sei se vocês falaram de uma coisa que me chamou muita atenção, apesar de eu só li até o capítulo 21, tem que terminar o livro, né? Minha filha está de mudança de Curitiba aqui para Vila Velha, Espírito Santo, e mamãe sempre tem que ajudar, né? Todas vocês sabem disso. Não sei se o Diogo sabe, mas a gente sempre fica na linha de frente. O que é uma coisa que eu fiquei assim, muito impressionada foi a ligação dela com a mãe. Né? A ligação dele, não sei se vocês já falaram sobre isso, se já falaram, me desculpe. A ligação dela com a mãe foi muito forte, tanto que ela veste as roupas da mãe, né? Aquilo eu fiquei impressionada de ver. Que por mais que você, né, lógico, todo mundo ama uma mãe, né? Uma coisa que você pode dizer que uma coisa que você perdeu uma mãe, você morre um pouco junto com ela, né? Mas ela é demais essa ligação. E eu gostaria que, se alguém pudesse me explicar, já que eu não terminei o livro, qual seria essa ligação tão grande dela, né? O que ela tem, você vê que até uma colega aí falou sobre a relação sexual, ela não consegue chegar até o final. Eu não sei se é porque ela vê a mãe, né, tendo vários casos, eu não sei, eu não entendi isso, não cheguei ao final, não sei se no final explica. Maria Valesca, mas eu gostei muito do grupo, gostei muito. Eu participo do outro, mas gostei desse. Ai, que bom. Mas assim, ó, antes da gente falar, a grande pergunta
inserida na tua pergunta, complementando, tu quer saber spoilers? Porque eu acho que essa tua pergunta ela vai ser respondida até o final da tua leitura, né, Gi? Eu acho, é o que eu penso, assim, você está no capítulo 20. Não tem importância, pode falar, eu não me importo com isso, não. Eu acho que essa situação piora Eu muito. não me importo. Eu posso ouvir a de vocês e, de repente, chegar no final eu achar que não é, não sei, cada um, né? Ou, assim, eu acho Interprete de uma forma. que Pode falar. é Se a complexo, Gisele quiser falar, né? Minha neta tem o nome dela. a relação é bem complexa, no fundo. A gente tem a relação de uma filha que se espelha, se projeta, ao mesmo tempo quer ser a mãe e ama a mãe, e idealiza a mãe, mas ao mesmo tempo tem ali um ódio, um ressentimento por não conseguir ser, pela mãe não fazer as coisas que ela quer que a mãe faça, por ela não poder ocupar esse espaço da mãe. A questão, assim, vai complicar, é bem ambíguo, é bem complexo. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas para mim... o que eu acho que eu falei antes, o comportamento dela meio que em relação a essa coisa obsessiva ou reativa em relação à mãe, é um pouco explicada por essa dinâmica familiar que elas sempre tiveram, né, muito em torno da violência, e tem mais relação com a Adélia do que com a própria mãe. O que poderia parecer o contrário, né? Meio que, sei lá, uma influência da mãe sobre essa criança, mas eu interpretei totalmente de outro jeito, assim. E aí tu chega a pensar, não sei, que tem depois uma história de culpa, tu vai ver, eu não vou te dar spoiler, a Gi também não te deu, eu não vou dar, porque eu acho que alguma coisa tu tem que, né, experimentar, talvez tenha um pouco de Helena Ferrante que seja essa experimentação, assim, essa experiência. E depois mostra que não, que ela no final ele é tão frágil como outras mulheres do livro, que meio que enfrentam esses homens que são fortes, viris, briguentos, que dão um soco nos outros, que se perseguem. Eu interpretei assim. Mas eu acho que tu vai ver que no final essa coisa vai se resolver, não que nem um livro policial, né, Gi? Não vai ter, foi isso, aquilo, aquele outro, tipo, cinema norte-americano, que depois dá todo o cenário. O que aconteceu, na realidade, foi isso. Não vai acontecer isso. Então, talvez essa resposta certinha tu não tenha, mas se desanuvia muito das coisas, tá bem? Denise, vamos lá para nós terminar aqui. Obrigada, tá? Obrigada, Maria Valesca. Para falar mesmo, já até dizendo aí a Maria Valesca, né? Essas relações mãe e filha são muito bonitas, eu gostei muito dessas relações. Aqui tem muito bichinho aqui. Marie, e tem também a Filha Perdida, que eu gosto muito, né? E eu recomendo também filmes, porque A Filha Perdida tem um belíssimo filme, só que a atriz é inglesa, me esqueci agora o nome dela, ela já foi ganhadora do prêmio do Oscar, entre outros, uma atriz maravilhosa. Um filme é um filme, não é um seriado. E tem um seriado também, que está no Max, que são os 4 livros, né, da Garota Genial, da Amiga Genial, que eu também recomendo, né? Agora, realmente, a vida adulta eu não gostei também, não gostei nem do livro, foi o que eu menos gostei, foi do livro e do filme mesmo, não gostei. Então, mas eu recomendo também esses filmes que são muito bons também, esses dois, né? Quer dizer, esse seriado e esse filme. E o Amor Incômodo, eu acho que ainda não tem filme, mas acho que daria um belíssimo filme também. E já separei o lado. Opa, Denise cortou de novo. Agora cortou de vez. Mas eu concordo com a Denise que é bem, bem legal, essas adaptações são ótimas. Denise, você cortou um pouco quando você estava falando, mas tem uma adaptação de Um Amor Incômodo, sim, mas é italiana e é lá da década de 90. Ah, sei. Eu estava dizendo para a Luciana, que eu já separei aqui o Laços, minha próxima leitura aqui. Então, pronto, ela estava aqui. Tem os outros dele também, mas é que às vezes eu vou pondo, porque às vezes o livro some do mercado, e é aquilo que me interessa eu já vou separando, né? Eu faço a mesma coisa, Denise. Então, eu tenho uma pilha aqui na minha esquerda, eu tenho uma pilha em cima da minha mesa, uma pilha na outra e a pilha no quarto. Tipo, leitor é um bicho esperançoso. Né? Vale tudo, né? Mas é bom a gente ter e vai ter
Até que ela fechou, tá? Obrigada, Denise. Agora tu fechou teu áudio. Já entendi. Gente querida, ó, quero primeiro agradecer, Gisele, muito obrigado por Você foi ter meu. topado participar, foi muito bacana. Uma delícia. Quero agradecer muito a ti e a quem participou hoje aqui com a gente. Esse nosso encontro, então, vai estar. Eu vou colocar ele no YouTube, depois eu divulgo lá. A gente tem um grupo no WhatsApp para divulgar o link para quem não participou. Então, esse encontro também vai ficar lá no nosso YouTube. E eu quero saber se tu quer fazer alguma consideração final. Gente, eu queria agradecer a Lu pelo convite, agradecer a todo mundo. É sempre muito bom conversar sobre a Ferrante. Eu amei as reações da Noia e da Elaine de vou ler tudo e vou ler nada. Eu achei assim maravilhoso. Eu achei que fechou assim maravilhosamente bem a nossa conversa. Muito bem, então, muito obrigado. Olha só, estou em avaliação, tá? Se teremos encontro em janeiro e fevereiro, ainda não sei, porque eu me matriculei num curso que eu preciso fazer e que tem aulas quintas à noite, então talvez eu mude o dia do nosso encontro. Estou pensando, mas logo aviso todo mundo. Então, ó, muito obrigada por hoje, pelo ano inteiro, porque aqui tem várias pessoas que participaram ativamente dos nossos encontros, né, desde março que a gente começou isso. Boas festas para todo mundo. No ano que vem nos vemos com certeza, se não em janeiro, fevereiro, a partir de março. E muito obrigada de novo. Tá bem, gente? Fiquem bem. Um beijo para vocês. Parabéns, Gi, Excelente fim de ano para todo Obrigada. mundo. Prazer conhecer você. Obrigada. Um Prazer. beijo. Grande. Tchau, tchau. Você coloca em outro local para eu saber que eu sou do outro grupo, queria participar desse, se você não se importa, Luciana. Eu te aviso sim, Maria Valesca, pode deixar. Então tá. Te mando o link, tá? Tá, beijo. muito obrigado, Tchau, tchau. Feliz Natal, um bom ano novo para Igualmente. todas Tchau, tchau. vocês. Paz e saúde.